Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abram o livro na página 152. Nós vamos começar a nossa aula hoje com um texto da parte da apostila do Você Sabia. O título desse texto é A Importância do Gás Carbônico, tá bom? Então vamos lá, sigam a leitura. O gás carbônico e outros gases da atmosfera do nosso planeta, como o gás metano, são responsáveis pelo efeito estufa, que é fundamental para manter a temperatura propícia, ou seja, a temperatura adequada à sobrevivência dos seres vivos. Esses gases são capazes de absorver a radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor volte ao espaço. O efeito estufa recebeu esse nome em razão das estufas de plantas, que são construções com teto e paredes de vidro ou plástico transparente. Elas permitem que a radiação solar atinja as plantas e retém o calor, mantendo a temperatura interna superior, ou seja, maior que a externa. Assim como ocorre na respiração celular, a queima de combustíveis como madeira e derivados do petróleo resulta na produção de energia e na liberação de gás carbônico e água. O uso intenso de combustíveis para a produção de energia tem aumentado muito a quantidade de gás carbônico na atmosfera e intensificado o efeito estufa. Sabemos que o efeito estufa é um fenômeno natural e indispensável à vida na Terra, mas o aumento desse processo em razão da liberação na atmosfera de grandes quantidades de gases estufa tem causado a elevação da temperatura média do planeta acima do natural. O ser humano deve usar fontes de energia renováveis e se preocupar com a preservação de florestas para que haja redução da emissão de gases carbônico, de gás carbônico na atmosfera. Portanto, é importante buscar fontes de energia que não liberem esse gás, como a energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia solar, que é a energia do sol, entre outras. Tem uma imagem aqui, né, mostrando a estufa para cultivar plantas. Ó, que legal. Bom, agora que a gente já viu o ciclo do gás carbono, a importância do gás carbônico, a gente vai estudar um pouquinho sobre o ciclo do oxigênio, esse gás essencial para a nossa respiração. Vamos lá. O gás oxigênio é produzido durante a fotossíntese realizada pelas plantas e por outros seres vivos que possuem clorofila. As plantas, os animais e outros seres vivos retiram o gás oxigênio do ar ou da água durante o quê? A respiração. Esse gás é também indispensável na combustão ou na queima de materiais como gasolina, querosene e gás de cozinha. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, mostrando o ciclo do oxigênio. Ele é liberado na atmosfera através da fotossíntese, nós usamos para respirar, os gases dependem disso para combustão, tá bom? E assim por diante, certo? Bom, número 3, vamos lá para os exercícios. Na imagem a seguir, preencha as lacunas, os buraquinhos com as palavras indicadas no quadro para representar os ciclos do carbono e do oxigênio juntos, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção aqui na direção das flechinhas, tá certo? Então, olha só, o gás oxigênio a gente usa para quê? Para que o ser humano usa o gás oxigênio? É essa palavrinha que vocês vão colocar aqui, certo? Depois que a gente usa essa palavrinha aqui, a gente libera no ambiente uma outra palavrinha aqui, certo? Que é absorvido pelas plantas para realizar um certo processo que vai liberar de novo na atmosfera o gás oxigênio, tá bom? Bem fácil. Preencham aí as lacunas com muita atenção, tá bom? Bom, agora a gente vai ver mais um ciclo, que é o ciclo do cálcio, tá bom? Acompanhem a leitura.
O cálcio é um elemento químico que faz parte dos ossos dos animais vertebrados, das conchas e dos moluscos, das cascas dos ovos. Esse elemento tem papel importante nas reações de contração dos músculos e da coagulação do sangue. Olha só que interessante. Na natureza, ele é encontrado nas rochas calcárias, que ao desgastar com o tempo, liberam-no para o ambiente. As plantas obtêm esse elemento ao absorvê-lo do solo pelas raízes. Os animais podem obter o cálcio por meio da alimentação, proveniente do leite, por exemplo, ou pela ingestão de água, que contém sais de cálcio dissolvidos. O cálcio presente nos seres vivos é devolvido ao ambiente pelos decompositores. Número 4. Crie um esquema para mostrar como ocorre o ciclo do cálcio até chegar ao ser humano, tá bom? Então, comecem aí pelas plantas, certo? As plantas absorvem o cálcio do solo. Quem come a planta que vai absorver o cálcio? E, por último, o ser humano, tá bom? Então, vocês vão fazer como se fosse uma cadeia alimentar aí, mostrando a transferência do cálcio. Com 3 elementos, tá bom? Lembrem do leite. O leite vai fazer parte desse elemento do meio aí da nossa cadeia, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo. Fiquem com Deus.